Bom dia, eu me chamo Enzo e vou falar um pouco sobre o sexto dos processos, o de monitorar pessoas com um foco maior em banco de dados e sistema de informação. Aqui é importante dizer que nesse contexto, o monitoramento ele se refere ao processo de acompanhar os colaboradores e garantir que seus objetivos estejam sendo realizados. Para isso existem duas abordagens, a tradicional e a moderna. A abordagem tradicional ela prega o controle externo e rígido, uma fiscalização e vigilância, disciplina severa, restrições e limitação e a centralização. Já a abordagem moderna, ela prega o autocontrole e a flexibilidade, liberdade e autoestima, disciplina por consenso, autoridade e responsabilidade e a descentralização. A abordagem moderna ela vem sendo mais utilizada pelas empresas porque se vê que acaba tendo mais efetividade na maioria dos casos, né? Agora falando um pouquinho sobre os conceitos de sistema de informação, que a gente pode dizer que ele é um sistema utilizado para coletar, registrar, armazenar, analisar e recuperar dados a respeito dos recursos humanos da organização. A maioria dos sistemas de informação de RH é computadorizada. Outra definição aqui seria que ele é um procedimento sistemático para coletar, armazenar, manter, combinar e validar dados necessários à organização a respeito dos seus recursos humanos, atividades pessoais e características das unidades organizacionais. Já com relação ao banco de dados, a gente pode dizer que ele é um ele é a base do sistema de RH. E ele é basicamente uma coleção organizada de dados, que quando processados, eles geram informações essenciais para a tomada de decisão dentro da organização por parte dos gestores. Enfim, quais informações são necessárias sobre o pessoal? Essas perguntas que vocês estão vendo aí, elas são a base para a formação de um banco de dados sólido, que vai conter todas as informações necessárias para gerar informações que sejam valiosas no processo de tomada de decisão. Então, algumas coisas que são necessárias saber sobre o pessoal seriam quais os tipos de decisão eles tomam regularmente, quais tipos de informações necessitam para essas decisões, quais tipos de informações eles recebem regularmente, quais tipos de estudos eles solicitam regularmente, quais tipos de informações eles gostariam de receber e não vêm recebendo, quais as informações eles precisam na base diária, semanal, mensal e anual, quais tópicos específicos eles gostariam de se manter informados e quais são as melhorias mais úteis a serem implantadas no sistema de informação do pessoal. O acesso aos dados obtidos através desse banco de dados eles serão de grande importância para o gestor identificar as demandas dos colaboradores e atendê-los, de forma que possam desempenhar sua função com o maior amparo possível. Aqui segue um exemplo de um banco de dados de GP. Então a gente pode ver que eles têm o banco de dados de cadastro de pessoal, cadastro de cargos, cadastro de sessões, cadastro de remuneração, cadastro de benefícios e o cadastro médico. Esses dados eles vão ser provenientes de uma entrada e eles vão ser processados pelo sistema de informação e gerar alguma saída, o que a gente vai ver mais para frente. Então agora dando uma desenvolvida em que cada um desses bancos de dados são, o cadastro pessoal ele basicamente são os dados pessoais sobre cada funcionário, o cadastro de cargos seriam os dados sobre os ocupantes de cada cargo, o cadastro de seções são os dados sobre os funcionários de cada seção, departamento ou divisão. O cadastro de remuneração, ele armazena os dados sobre os salários e incentivos salariais. O cadastro de benefícios sobre os dados sobre programas de benefícios. O cadastro de treinamento são dados sobre programas de treinamento. Cadastro de candidatos seriam dados sobre candidatos ao emprego. E cadastros médicos, dados sobre consultas e exames médicos de admissão, exames periódicos e etc. E outros cadastros também que variam de acordo com a necessidade das organizações. Cada uma tem as suas demandas, tem diferentes demandas, né? E a gente pode ver que tem bastante informação aqui que vão ser bem valiosas para os gestores na hora de tomada de decisão. Aqui está um exemplo básico de um banco de dados e as suas informações. Então ali na identificação pessoal a gente pode ver que as informações seriam o nome, o endereço, a data, o local de nascimento, nacionalidade, filiação, estado civil, nome da esposa e filhos, data e local de nascimento da esposa e dos filhos. Já com relação à data, você pode ver que esses dados se relacionam também. Os dados de admissão seriam a data da admissão, cargo inicial, salário inicial, número de dependentes,
empresas em que trabalhou, número de registro, número de conta bancária, equipe de trabalho. Os dados do processo seriam os cargos ocupados, progresso na carreira, avaliação de desempenho, cursos internos efetuados, cursos externos efetuados, resultados nos testes de seleção, conhecimentos, habilidades e capacidades. Agora, com relação aos dados pessoais, seriam a empresas onde trabalhou, data de admissão e demissão, endereços, cargos ocupados, salários percebidos, escolas onde estudou, cursos feitos e complementados e data de início e conclusão. Aqui já é um exemplo de um banco de dados para o sistema de informação e as entradas que ele receberia e as possíveis saídas com base nesses dados, né? Então seria a inclusão as entradas seriam a inclusão no cadastro, exclusão no cadastro, alteração do cadastro, frequência ou cartões de ponto, vales e adiantamentos e outras entradas. Essas entradas elas vão fornecer dados e esses dados vão para os seus respectivos bancos de dados. Posteriormente, o sistema de RH vai processá-los e vai gerar algumas saídas, por exemplo, a folha de pagamento, relatórios contábeis, relatórios legais como INSS, IR e FGTS, relatório de abstencionismo, relatório de férias e outras informações. Então, isso de maneira automatizada, tirando um grande peso das costas dos gestores que anteriormente teriam que levantar esses dados manualmente, sendo em fichas ou até de alguma pesquisa de campo, enfim, e ter que elaborar esse tipo de documentação na mão. Então, o sistema ele vem para facilitar esse processo e trazer informações mais precisas para que eles tenham um embasamento necessário para a tomada de decisão e que facilite o trabalho deles no dia a dia, deixando um tempo maior para eles focarem em outras tarefas que demandem mais atenção, né? Esse daqui seria um exemplo de sistema de informação gerencial, que seria onde acesso aos gerentes. Então ele acessaria a plataforma e ele verificaria quanto o funcionário ganha, quando ele foi admitido na empresa, quando deverá entrar em férias, qual é o cargo do funcionário, qual a experiência profissional, quais são as suas habilidades e conhecimentos, quais os programas de treinamento feitos, quais suas avaliações de desempenho, quais os cargos já ocupados na empresa, quais as metas e objetivos a alcançar, quais os processos já feitos, quanto falta para complementar as metas, quais são as características do pessoal, pode receber novas responsabilidades, deve receber supervisão mais estreita, quais as tarefas já executadas pelo funcionário, que tarefas poderia receber no futuro, quais o potencial de desenvolvimento. Então a gente vê aqui que ele tem uma base bem robusta com várias informações a respeito do pessoal que vão embasar bastante a tomada de decisão dele e ele vai ter bastante conhecimento sobre o pessoal, né? E geraria algumas saídas, como a gente falou anteriormente. E aqui já seria um sistema de informação mais voltados para os funcionários. Então, aqui ele demonstra bastante a democratização, acesso à informação, e não só os gestores como usuários do sistema, mas também os funcionários. Então, eles acessariam o sistema e verificariam qual o salário mensal, quanto deles deverão ganhar esse mês, quantas horas de trabalho eu já fiz, qual é o cargo, qual é a minha faixa salarial, quais são as minhas possibilidades de carreira, quais os programas de treinamento a fazer, quais são as minhas avaliações de desempenho, quais são os cargos que já ocupei na empresa, quais são as minhas metas e objetivos a alcançar, quais são os processos que já fiz, quanto falta para complementar as metas, quanto eu tenho de depósito de FGTS, como está na minha situação previdenciária, quanto eu tenho de depósito no PIS, quanto eu tenho na minha conta corrente bancária, qual a minha situação na empresa e qual é o meu potencial de desenvolvimento. Então tem bastante informação que eles acessariam nesse sistema, o que acaba gerando até uma motivação e um conhecimento maior do colaborador sobre a situação dele na empresa, né? E muitas vezes ele fica no escuro e não sabe nem quantas horas ele já cumpriu, ou então qual que é as possibilidades de progressão na carreira dele. Então o sistema de informação iria prover isso e facilitar, melhorar a vida do colaborador na empresa, né? Aqui é um exemplo, né, de GP de hoje, que seria a rede de relacionamentos da CSN. Na Companhia Siderúrgica Nacional, CSN,
O acesso às informações deixou de ser o privilégio de quem detém o poder. Lá, todos os colaboradores estão tendo gostinho de poder opinar online sobre algumas medidas fundamentais para o desenvolvimento da companhia. A TI foi estendida aos operários e a companhia utiliza a intranet, que seria a rede interna da empresa, para ouvir a opinião de mais de 10 mil colaboradores em uma série de questões que dizem respeito a eles. Ou seja, eles descentralizaram a tomada de decisão e trouxeram os funcionários para participar ativamente desse processo, que é muito interessante, né? Que eles se sintem mais, de forma que eles se sintam mais parte integrante da organização e não só uma mão de obra, né? Então eles vão estar ajudando a tomar algumas decisões pontuais. Então a Superintendência de RH ele fez uma pesquisa para saber a opinião dos funcionários sobre a antecipação da participação nos lucros. Nos computadores espalhados pelos refeitórios e outros pontos estratégicos, os colaboradores estavam com nome e data de nascimento para saber qual entravam com nome e data de nascimento para saber qual o valor da sua participação e faziam a sua opção. 97% dos colaboradores responderam à pesquisa. Muito interessante. E agora já vem para um caso de apoio muito interessante que vai falar um exemplo de sistema de informação de sucesso, né? Então seria o título do caso de apoio seria a queima do papelório na FedEx. Vencedora de vários prêmios, incluindo Malcolm Beldridge, de 1990, a Federal Express FedEx refinou a arte de colocar informações valiosas nas mãos de seus gerentes e colaboradores. Seu sistema de informações, denominado Prism RH, passou a ser o benchmark copiado pelas áreas de RH para chegar a um escritório sem papéis. As principais características do Prism RH são 1. Processamento de candidatos admitidos. Todas as informações sobre os candidatos a emprego são registradas online, nos terminais do banco de dados do Prism. Os gerentes de linha podem acessar o sistema para ver se um candidato foi admitido em outro departamento ou por que razão não foi admitido. 2. Manutenção do banco de dados pelo colaborador. A FedEx empodera seus colaboradores para que eles mantenham seus próprios bancos de dados. Cada um é responsável pela atualização de informações, como endereço, telefone, opções de benefícios, cursos, experiências novas, etc. Então isso é muito interessante, que acaba tirando um pouco desse peso do gestor e acaba trazendo o colaborador para ajudar nesse processo de manutenção do banco de dados. Dados sobre os cargos. O Prism proporciona a todos os colaboradores fácil acesso às informações sobre oportunidades internas, como descrição de cargos e suas faixas salariais. Os gerentes de linha registram as posições de horas no sistema. Qualquer colaborador interessado pode candidatar-se online a qualquer cargo na rede mundial da companhia. O sistema responde verificando as qualificações do colaborador e solicita ao seu gerente a autorização necessária para disputar a posição. Se a autorização é dada, o sistema inclui o colaborador na programação eletrônica de escolhas do gerente na área considerada. Então ele já vai ajudar aqui no processo de recrutamento interno, né? Muito interessante. E a administração por objetivos. O programa de IPO da FedEx inclui um sistema de pontos e um programa de recompensas. Os funcionários são premiados por reduções de custos ou sugestões de melhoria da eficiência, na medida em que ocorre o processo em direção ao alcance das metas do objetivo de projetos e objetivos. Os pontos são ganhos e registrados no Prism, que pelos gerentes e os colaboradores monitoram seu progresso a qualquer hora. Isso é interessante, que acaba dando uma motivada, né, ao colaborador para ele poder melhorar a empresa. E eles vão acabar recebendo alguns benefícios, algumas recompensas por fazer isso, né? Muito interessante. E agora falando um pouquinho sobre o conteúdo dos balanços sociais. Enquanto os balanços financeiros são de difícil compreensão para as pessoas, os balanços sociais são publicados em linguagem simples e direta, através da qual as empresas divulgam seus principais indicadores de ação. Laborais, como folhas de pagamento, gastos com alimentação, encargos sociais compulsórios, gastos com saúde, participação dos colaboradores nos lucros ou resultados. Sociais, impostos pagos, investimento em cidadania e meio ambiente, lucro líquido, dividendos e lucro reinvestido. Do quadro funcional, como o número de colaboradores e sua evolução, distribuição por idade, tempo de permanência e sexo.
renda auferida e portadores com características especiais. As empresas divulgam também nos balanços sociais projetos e programas desenvolvidos em áreas como educação e comprometimento, como projetos de ensino, desenvolvimento de recursos humanos, treinamento e autogestão, cultura de resultado, programa de criação, de gestão compartilhada e de participação nos recursos, nos resultados, desculpa. Qualidade de vida, projetos de saúde, atendimento psicossocial, cooperativas de consumo e atividades sociais, esportivas e culturais. Algumas empresas apresentam um demonstrativo de valor adicionado, que se refere ao faturamento bruto ou à renda operacional após devoluções e abatimento que contribuam para a formação do produto ou serviço oferecido pela empresa. Então ele vem aqui para um processo de monitoramento da sociedade para a empresa, né? Então eles divulgam esses dados e que estão disponíveis para o público em geral. Aqui é um exemplo da influência do processo de monitorar talentos, né? Utilizando a TI, ou seja, softwares específicos, em outros processos. Então no processo de agregar talentos, a influência dele seria o recrutamento online, um banco de candidatos, o SRM com o MRH, ofertas externas. No processo de aplicar talentos, seria um recrutamento interno, um banco de talentos, programas de sucessão e ofertas internas. O processo de recompensar talentos pesquisas salariais, comunicações internas, explicação sobre programas de incentivo. Processo de desenvolver talentos, ofertas de treinamento, ensino à distância, universidade corporativa, incentivo ao aprendizado e networking. E o processo de manter talentos, relações com empregados, comunicações internas, jornal interno e terminais de informação e contato. Então a gente pode ver que o processo de monitoramentos com a utilização da TI acaba impactando os demais processos, né? Muito interessante. E aqui são as questões diagnósticas que eu elaborei para ser aplicada futuramente em alguma empresa. Então a primeira seria: quais informações você armazena em sua base de dados? Cadastro pessoal, cadastro de cargos, cadastro de sessões, cadastro de remuneração, cadastro de benefícios, cadastro médico, nenhuma delas. Então ele iria marcando aquelas que ele utiliza. Esse é baseado no seguinte slide. Nesse aqui, no 16.1. A segunda, você utiliza algum sistema de RH? Sistema utilizado para coletar, registrar, armazenar, analisar e recuperar dados a respeito dos recursos humanos da organização? A terceira pergunta, quais das seguintes informações são disponibilizadas para seus colaboradores? Possibilidades de carreira, qual o salário mensal, quanto ele ganhará no final do mês, qual é o seu cargo, qual a faixa salarial, cargos já ocupados na empresa, programas de treinamento a fazer, avaliações de desempenho, metas e objetivos a serem alcançados, potencial de desenvolvimento ou situação das metas atuais. Esse é baseado nesse slide aqui. Nesse aqui. A quarta, quais as seguintes informações você possui a respeito de seus colaboradores? Decisões tomadas a respeito de pessoas, informações sobre a contratação, suas possibilidades de reconhecimentos, tarefas executadas pelos funcionários, necessitam de uma supervisão mais estreita, características pessoais, tipos de informação necessárias para tomadas de decisões, informações recebidas regularmente, informações que o colaborador gostaria de receber e não recebe, e tópicos que o colaborador gostaria de se manter informado. Então esse é baseado nesse seguinte slide. E por fim, dentro da sua organização, quais das características são encontradas no processo de monitorar pessoas? Esse é baseado no nosso primeiro slide que fala sobre a abordagem tradicional em comparação com a moderna. Então seria o controle externo rígido, fiscalização e vigilância, disciplina severa, restrições e limitação, centralização, autocontrole e flexibilidade, liberdade e autonomia, disciplina por bom senso, autoridade e responsabilidade e a descentralização. A minha apresentação é essa, espero que tenham gostado e obrigado pela atenção.